Olá, boa tarde. Quinta-feira é o dia em que sublinhamos a vida consagrada e destacamos neste ano a ela dedicado o exemplo concreto de vida daqueles que abraçaram este percurso vocacional. A irmã Francisca Dias é religiosa doroteia e está hoje entre nós para conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe apresentamos. Iniciativas solidárias promovidas pelo Palácio de Belém ajudaram a residência dos velhinhos das Irmãzinhas dos Pobres. Maria Cavaco Silva visitou a residência dos velhinhos e levou consigo a solidariedade que resultou de duas iniciativas promovidas no Palácio de Belém. As religiosas receberam um donativo de 2.508 euros, que constitui uma ajuda preciosa para a sua obra social. Estando espalhadas pelo mundo inteiro, sendo apenas 2.000 e qualquer coisa, significa que realmente o trabalho que elas fazem é notável. Não só porque nós temos muitos lares, muitas instituições com idosos, mas o que eu apreciei extraordinariamente aqui no que vi hoje é que elas têm uma preocupação enorme com a dignidade do idoso. E isso é uma coisa que, infelizmente, nós, apesar de termos cada vez mais idosos, vamos esquecendo, que é a dignidade do envelhecimento. Fundada em França, no ano de 1839, por Santa Joana Gilgane, a Ordem das Irmãzinhas dos Pobres tem como missão ajudar quem sofre por causa da idade, da pobreza, da solidão e de outras dificuldades, e está espalhada um pouco por todo o mundo. Em Portugal conta com duas casas, uma em Campolide, Lisboa, e outra no Porto, que funcionam sem qualquer tipo de apoio do Estado, já que o carisma da congregação assim o determina. Restam os donativos e as ajudas solidárias. É um gesto de partilha, de ajuda para com as pessoas idosas mais carenciadas, pobres. E aceitamos, como aceitamos tudo, as ajudas que nos chegam a casa com gratidão. E depois todos os gestos de partilha são bem-vindos, porque são idosos com pequeninhas pensões. E se não for esta ajuda toda que nos chega através de muitos meios, não seria possível fazermos frente às despesas desta casa. A residência dos velhinhos acolhe atualmente 99 idosos, mas a lista de espera é ainda maior. Os idosos que nos chegam vêm de meios mais pobres, chegam-nos pedidos de todos os lados, das famílias, de pessoas amigas, de vizinhos. Vemos verdadeiramente as verdadeiras necessidades do idoso, são dificuldades familiares, alguns têm filhos, mas os filhos não têm possibilidades de os acolher, de os ter, por motivos de trabalho, por motivos económicos, por motivos de espaço e de disponibilidade. E também recebemos muitos idosos que não têm ninguém. E casais também. Na residência dos velhinhos, apenas 8 religiosas, de um total de 13, estão ainda ativas no trabalho junto aos utentes. A irmã Natália de Jesus alerta que se não houver uma renovação de meios humanos, o fechar de portas será inevitável. Para a responsável desta comunidade, só um aumento de vocações poderia inverter a situação. Lúcia de Jesus é uma figura da nossa história que importa conhecer melhor. O apelo na sessão que assinalava o 10º aniversário da morte da vidente de Fátima. Em Coimbra, o convento carmelita de Santa Teresa assinalou os 10 anos sobre a morte da irmã Lúcia, com uma sessão evocativa da sua figura e onde se sublinhou a reflexão já feita no âmbito do seu processo de beatificação. O movimento mundial em relação à irmã Lúcia é muito mais forte do que pode parecer à primeira vista. Está muito divulgado, mesmo pelos próprios sites da internet, está muito divulgado o nome e o interesse inclusive pelo processo da irmã Lúcia. O século de Lúcia, do silêncio da clausura ao silêncio da historiografia, era tema abordado pelo diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima. Quem foi, de facto, esta mulher que escolhe o silêncio da clausura, mas que está num tempo em que não é admissível haver o silêncio da historiografia. Há depois uma outra justificação que passa pelo ostracismo a que se tem votado a temática religiosa, nomeadamente a temática de Fátima. Portanto, é muito natural que, ultrapassadas estas barreiras, Lúcia de Jesus comece a ser olhada como uma figura histórica muito importante.
Também a irmã Ângela Coelho, vice-postuladora da causa de beatificação da irmã Lúcia, abordaria o tema Lúcia de Jesus, uma vida na luz e para a luz. E o momento evocativo concluía com uma vigília de oração. A irmã Lúcia irá para os altares num reconhecimento da vida de santidade e não por ter sido testemunha das aparições da Virgem Maria. Mais de 70 mil documentos fazem parte do processo de canonização da irmã Lúcia. Um caminho que teve início em 2008, 3 anos após a morte da vidente. Há 4 meses, o processo conta com a ajuda da irmã Ângela Coelho. A sua vasta documentação é um desafio. Eu gosto mais desta palavra. Obviamente que nós estamos todos muito ansiosos pela sua beatificação e estamos ansiosos que o processo se conclua. De qualquer forma, eu penso que a irmã Lúcia merece um estudo muito aprofundado e muito rigoroso. Não só para a questão histórica, que é muito importante, mas também depois e, portanto, concomitantemente para a sua dimensão espiritual. Os trabalhos incluem a recolha de documentação, entrevistas a testemunhas que conviveram com a religiosa carmelita e ainda a análise dos seus escritos por teólogos. Qual é de facto o olhar que esta gente que estuda tem de ter? É este. Quais foram as virtudes que a Lúcia praticou? Em que virtudes é que esta mulher, batizada como nós, com uma vocação específica, consagrada ao Senhor, e até estamos no ano da vida consagrada, é muito bonito falar da Lúcia neste contexto, ou seja, uma mulher com uma vocação consagrada, uma vocação de clausura, portanto, à vida contemplativa, carmelita. Como é que esta mulher foi fiel à sua vocação e à sua missão? Portanto, que virtudes é que ela viveu e se as viveu acima daquilo que é a média de um bom cristão? 10 anos após a morte da irmã Lúcia, continuam a chegar cartas com pedidos e identificação de graças vindas do Brasil, das Filipinas, também dos Estados Unidos, da vizinha Espanha ou de Itália. A vice-postuladora afirma haver uma devoção especial à vidente Lúcia. E esta senhora ser fiel durante tanto tempo, ou seja, isto comove-me. Comove-me. Eu não sei se eu não me teria cansado a meio do percurso, ou se não teria desistido, ou não sei. Portanto, esta vida apoiada completamente na palavra de Deus, que lhe foi comunicada por Nossa Senhora em 1917, mas esta vida que ela, no fundo, se apoia em Deus, e Deus é, de facto, a rocha da sua vida, onde ela sustenta todo o seu percurso, comove-me. De facto, à medida que estou a ler a Lúcia e a perceber a Lúcia, sinto um enorme respeito por esta senhora. Sabe, este respeito por alguém que foi fiel, que é inteiro. A irmã Ângela Coelho foi nomeada, em setembro de 2014, vice-postuladora da causa de canonização da irmã Lúcia, acumulando a postulação da causa de canonização dos pastorinhos beatos Jacinta e Francisco Marto, os irmãos que, juntamente com Lúcia, segundo o testemunho reconhecido pela Igreja Católica, presenciaram as aparições da Virgem Maria na Cova da Iria entre maio e outubro de 1917. E neste dia olhamos o Evangelho do próximo domingo, que aqui fica num texto da autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. Não há caminhos feitos no deserto, caminhos que possam ser trilhados sem medo dos enganos e sem os pés mordidos da areia ou os olhos tresmalhados na procura. No deserto, o caminho está dentro, no lugar que se chama convicção. Ali se desdobra o mapa dos percursos que têm de ser estudados e rezados. No deserto não se fica, mesmo quando se acampa à espera da luz ou do sossego do vento. O futuro está numa ponta do mar de areia, onde chegam os fortes e os humildes, os que aceitam ser guiados e se preparam para a travessia.
É ali, do outro lado, que somos chamados a habitar. Estes são temas que pode acompanhar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. Chamamos agora a sua atenção para testemunhos e mensagens que marcam este ano da vida consagrada. O que me levou mesmo a ser missionário é estar com as pessoas e viver mais perto das pessoas e convocar também as pessoas a uma vida nova, uma vida diferente. Esse ano da vida consagrada é bem-vindo porque estava a se perder muito, né, a vida consagrada na igreja, e o Papa, querendo dar um incentivo, podemos dizer assim, um ênfase, um entusiasmo, né, à vida religiosa, quis que este ano fosse um ano consagrado à vida religiosa e que nós sejamos realmente despertador, né? Que nós vivêssemos um carisma ou vivêssemos um dom, o dom que é próprio Cristo, e fôssemos também capazes de transmitir esse dom, ser testemunha, né, deste amor de Deus no meio dos homens. E praticamente um consagrado no mundo é como sinal da presença de Deus, né? Os claretianos, nós temos como missão no mundo anunciar a palavra, ser aqueles que recebem uma palavra ou tem uma coisa a dizer, né? Os claretianos transmitem a palavra de Deus. E este mundo realmente está necessitado de escutar, né? Dessa escuta, dessa maneira de estar pronto para escutar, né, a voz de Deus. E os claretianos têm esse desafio, né? Transmitir e encontrar também pessoas que estejam capazes de escutar. Somente que muitas vezes não encontramos pessoas com essa capacidade de escutar. E para nos falar do que é a vida consagrada e o porquê da escolha deste itinerário de vida, temos entre nós a irmã Francisca Dias, religiosa doroteia. Muito boa tarde, muito obrigado por estar na nossa companhia. Começava por lhe perguntar como foi a descoberta e, ao fim e ao cabo, a opção vocacional por este itinerário nas religiosas doroteias. Então, eu venho de uma família cristã, católica, com uma prática única exclusivamente a nível de igreja, de ir à missa, e desde os meus 12, 13 anos que deixei tudo o que era compromisso com a igreja. Depois ia só com os meus pais à missa, e no tempo da universidade estava a tirar o curso de educadora de infância na nossa escola, Paula Fracinetti, e estava num tempo de dúvidas, de questionar o curso, e fui convidada por uma irmã que estava atenta a frequentar e a participar num retiro. E nesse retiro que eu ia em busca de quem era, do que é que estava a fazer, qual era o meu futuro, que descobri Jesus Cristo, ou redescobri. E fui à procura deste Deus que me chamava, deste Deus que me tocou, e disse, não andes à procura de ti de fora, não andes à tua procura fora de ti, porque vai ao teu encontro dentro de ti. E foi exatamente aí que eu descobri, e a partir daí não foi tanto o que é que eu era, mas o que é que eu iria fazer da minha vida. E fui descobrindo este Jesus que me amava, este Deus que me tocava com a vida dos outros, e fui tentando descobrir. E fui até que vi, a minha vida é entregar-me a Ele, e depois, claro, nas Irmãs Doroteias. Porquê? Porque descobri nelas, primeiro, uma alegria muito grande, contagiante. E chamou-me a atenção o modo como elas viviam, o modo como elas se entregavam nas suas missões. Então fui descobrindo, Santa Paula depois também foi surgindo na minha vida como também um modelo de ser cristã, e fui aos poucos tentando responder a este chamamento. Foi, digamos que, uma descoberta de quem era no encontro com os outros. Referiu a tónica da alegria no testemunho das irmãs.
O Papa volta a sublinhar essa dimensão no desafio aos consagrados para este ano da vida consagrada. É realmente determinante essa capacidade de transmitir a alegria, ao fim e ao cabo, uma alegria autêntica pelo equilíbrio que se tem no interior e pela descoberta que um dia se fez de Deus na vida, não é? E isto é determinante para que o testemunho passe e que, ao fim e ao cabo, a proposta de Evangelho seja comunicada aos outros. Claro que sim, é fundamental, pelo menos pela experiência que vou fazendo, é fundamental nós passarmos a alegria, porque pessoas tristes, pessoas que andam acabrunhadas, não convidam ninguém, não é? E não atraem ninguém. E é exatamente isso que eu acho que cada vez mais a Igreja tem que passar, e nós, como vida consagrada, passarmos este testemunho de que Deus nos preenche e por isso nós vivemos alegres. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas dúvidas, a gente é alegre. Não é? Esta capacidade de ficar fascinado pela alegria, pelo exemplo daquelas religiosas que a motivou a entrar neste itinerário de vida consagrada, ao fim e ao cabo aqui também contou o carisma específico das religiosas doroteias e nesta linha o que é que a levou então a fazer esta opção final pelas doroteias em concreto? O que é que a fascina neste carisma? Primeiro, eu mesmo inconscientemente tive uma educação já na linha das doroteias, porque a minha mãe foi aluna, as minhas tias foram alunas nas Irmãs Doroteias. Havia já uma grande familiaridade. Sentíamos já em família. Depois, na própria faculdade, na universidade, eu fui descobrindo o modo como as Irmãs Doroteias se entregavam. E depois identifiquei-me com a educação, que não é tanto instrução, mas é este levar a que cada pessoa que se encontra connosco se descubra como um ser amado por Deus e acredite neste amor e então vá crescendo na plenitude. E claro que quando se fala em educação, dentro da educação evangelizadora, não é só nas escolas, mas é também nos bairros, é também nos contextos sociais, eclesiais, nas paróquias, no acompanhamento quer dos catequistas, quer na formação dos pais, quer junto dos jovens e principalmente porque Santa Paula, desde o princípio, que a sua grande opção era as crianças, os mais pobres, os jovens e a mulher. Então é nesta linha que nós, como doroteias, vamos servindo. Na opinião pública, um reconhecimento generalizado que as doroteias normalmente são associadas aos seus colégios pela qualidade do ensino que ministram, a proposta de valores, enfim. Mas as doroteias estão presentes em vários campos, não é? E não apenas na questão do ensino, dos seus colégios, há pouco referia, nos bairros, juntos dos mais pobres, há também esta vertente de presença, de proximidade de vosso carisma. Sim, sim. Inclusivamente eu, assim que fiz os primeiros votos, fui para os Açores tentar desenvolver um projeto de luta contra a pobreza. Mas aqui em Portugal e no resto do mundo nós temos muita presença em comunidades de inserção, onde estamos no meio do povo, a acompanhar o povo e a ajudá-los no crescimento e nesta vivência como de Deus nas suas vidas, não é? A fazerem a leitura de Deus. Aqui, inclusivamente em Lisboa, no meu caso, eu trabalho quer no colégio, mas também numa grande componente social, de ajudar os alunos nesta educação da consciência social e daquilo que eles têm como valor, mas depois também tenho um forte trabalho no bairro da Alta de Lisboa, onde vamos procurar tocar e evangelizar aqueles jovens, aquela pobreza, aquelas crianças que muitas vezes não têm os familiares que os acompanhem. E depois também trabalhos paroquiais, nas paróquias, irmos ao encontro da formação dos leigos, na formação dos catequistas, acompanhar os padres, estar também junto das crianças neste crescimento que eles têm. E acho que é esta vertente, não só, porque por isso mesmo, a nossa educação é uma educação integral, não é só escola, não é só instrução, não é só as competências educacionais, mas também esta competência do ser, da pessoa como um todo. E este ano da vida consagrada? Há pouco tempo foi a Semana do Consagrado, mas o ano continua, é um ano dedicado à vida consagrada. Até que ponto são importantes estas iniciativas? De que modo está a viver este período? Eu acho que este ano é um ano de graça e de nós nos mostrarmos, irmos para as praças, irmos para as ruas, irmos ao encontro das pessoas, com novas linguagens. Se calhar hoje em dia já não é só o falarmos, é muito mais o darmos-nos a conhecer naquilo
que vivemos e naquilo que somos, mas irmos ao encontro das pessoas. Porque se antigamente Deus falava-se muito nas famílias e nas escolas e na igreja, hoje em dia Deus tem que falar e tem que ir ao encontro dos jovens. E nós somos este canal. E por isso, neste ano da vida consagrada, acho que é muito o darmos-nos a conhecer. Não termos medo de abrir as nossas comunidades, não termos medo de nos expormos, porque nós somos pessoas reais, não é? E também um grande desafio que acho que o Papa nos pede é sermos estes especialistas em comunhão, não é? Dar-nos a conhecer na comunhão, mesmo na vida comunitária, porque nada como uma comunidade onde nós não estamos juntas porque nos escolhemos, mas porque Deus nos revelou esta vontade de nos colocar em função de uma missão e vivermos esta comunhão, esta união que não é porque somos super mulheres, mas porque temos Deus que nos une, que nos dá força e que nos vai acompanhando. Por isso, neste ano da vida consagrada, é juntar-nos e eu acho que também dar-nos a conhecer na diversidade de carismas, não cada um no seu sítio, mas juntarmos e complementarmos-nos e mostrarmos como a Igreja pode ser rica e ter o Espírito a passar pelo meio. Muito bem, Irmã Francisca Dias, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós e pelo seu testemunho neste ano da vida consagrada. Obrigado pela sua presença, vida consagrada pela voz daqueles que a abraçaram. Ficamos por aqui. Recordo que mais logo, pelas 22h45, Eclésia também pode ser escutada na Antena 1, na sua edição rádio. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.